Bem, então vamos lá, com calma. A bexiga é uma víscera. Essa víscera possui 67 pontos bilaterais na superfície do seu meridiano de energia principal. A bexiga é uma víscera acoplada ao órgão rim, que pertence ao elemento água e, ao mesmo tempo, é fruto do desenvolvimento, ou melhor, do desdobramento energético das informações contidas na essência Z. Para quem não lembra, a essência Z é a essência responsável pelo impulso inicial. Como assim impulso inicial? Eu vou explicar aqui, fazer uma breve explicação para você entender o contexto geral das informações desta aula. Primeira coisa, impulso inicial implica na vontade. Nós temos que entender que a raça humana, o ser humano, ele é dotado de necessidades. As necessidades, elas estão diretamente linkadas à sobrevivência. Então, lá nos primórdios, a sobrevivência era o nosso foco, a nossa prioridade. E sobreviver tem relação direta com o mundo animal, com os instintos. Desta maneira, a essência Z é uma informação primária. É uma informação onde eu posso encontrar as memórias, as informações do passado. Tanto é que as teorias mais aceitas dentro do ambiente científico da construção ou formação desse planeta vem de que a água realmente foi o primeiro elemento que surgiu. A partir da água surge formas de oxidar o ferro, que surge o oxigênio, a atmosfera surge e assim vai. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte: a essência Z, dotada das suas informações primárias, estimula, a partir do mecanismo evolutivo macrocósmico, a formação de um elemento chamado água. Esse elemento água presente na natureza, ele é transportado para o interior do corpo. E no interior do corpo, o elemento água, formado então pela essência Z ou pelas informações da essência Z, tem uma relação direta com o sistema gênito-urinário. E o sistema gênito-urinário é formado pelos rins, são dois, e pela bexiga e óbvio pelo órgão genital, porque é por ali que nós teremos a eliminação da urina. Então, a urina, o xixi, o pipi, que é formado de 95% por água, ureia e minerais, os outros 5%, 95% é água, os outros 5% é a ureia e minerais. Ela é um elemento importante, no caso a urina, é um elemento importante para controlar a homeostase hídrica do corpo. Aí, indo um pouco mais além, através da eliminação da urina ou até mesmo do armazenamento da urina, nós podemos manter o ambiente eletrolítico corporal em equilíbrio. Por quê? Porque na urina nós temos água, que é um transmissor de energia, óbvio, nós temos ainda minerais que complementam e suplementam essa transmissão energética e temos também a ureia, é o elemento químico que a gente consegue então transportar o que não presta do organismo para fora. Então, voltando aos primórdios, vocês têm que entender, ou nós temos que entender o seguinte: essência Z forma o elemento água, que é transportado agora ao corpo a partir de uma analogia, e essa analogia faz com que os órgãos rim, víscera, bexiga e o genital, tanto masculino quanto feminino, formam um sistema geniturinário. Esse sistema geniturinário, ele, dentre outras funções, é responsável basicamente pela eliminação de urina. E para que nós eliminemos urina, nós temos que produzir urina. Quem produz a urina é o rim. E o rim produz a urina a partir da água, da ureia e de minerais que não mais são necessários ao corpo. Beleza? Beleza. Essa urina, então, ela sai do rim por gotejamento, entra nos ureteres e é transportado até a bexiga. Gisley, mostra aqui o sistema geniturinário. Olha o rim, os ureteres e agora a bexiga. Da bexiga é onde agora parte o nosso interesse. Nós temos que entender que é um órgão oco, então ela é uma víscera para a medicina chinesa. Essa víscera oca tem uma função básica.
Quando eu falo básica é porque é bem simples, é armazenar a urina. Quando essa urina armazenada chega a um limite ali entre 500 e 780 ml, nós temos uma informação sendo produzida. Essa informação é produzida a partir da sensibilização de receptores nervosos externos que ficam na parede externa da bexiga. Esses receptores nervosos enviam uma informação para o cérebro e ali no cérebro nós temos todo um processo de interpretação da informação, estimulação da produção de certas substâncias químicas, ou a gente chama de substâncias neuroquímicas. Então preste atenção. No momento em que o rim produz a urina, essa urina é transportada até a bexiga pelos ureteres e esse transporte é por gotejamento. Quando a urina chega à bexiga, a bexiga vai enchendo. Encheu. Chegou num limite entre 500 e 780 ml, ou ml, né? Se bem que não existe ml, é ml mesmo. Então, 780 ml, nós temos o enchimento dessa bexiga, então a bexiga dilata. Há uma informação sendo produzida pelo processo de dilatação. Essa informação é capaz de sensibilizar os receptores presentes na região externa ou na parede externa, que irá então estimular as raízes nervosas rumo ao cérebro. No cérebro, então, há o estímulo para a formação de substâncias químicas que irão produzir ou promover a liberação da urina. Nós termos, então, a liberação da urina, no ambiente normal, é necessário que eu ter a sensação, eu sentir vontade de ir ao banheiro. Então, quando eu sinto vontade de ir ao banheiro, é sinal que minha bexiga encheu e que o cérebro foi estimulado de maneira consciente, a necessidade se faz presente. Então, vem uma vontade e eu vou no banheiro. Então, preste atenção que eu vou retornar no início dessa aula, onde eu falei da essência Z, que é a essência formatada pela informação de nos dar um impulso inicial. Olha esse impulso inicial acontecendo, tá vendo? Então, a necessidade, ela é, às vezes, até invisível, insensível, a gente não sente essa necessidade quando se trata principalmente de aspectos temperamentais, comportamentais. Por quê? Porque nós não fazemos autorreflexão. Porém, contudo, todavia, quando estamos falando de funções fisiológicas relacionadas principalmente à sobrevivência, esse impulso inicial traduzido em necessidade, nos formata a sensação, nos dá a consciência de que eu tenho que fazer alguma coisa, que senão eu vou fazer xixi na calça. Comecemos então a pensar no tal do xixi na calça. Preste atenção. Entre 3 a 5 anos, o nosso cérebro está preparado para receber informações relacionadas ao sim ou não, ao que pode ou ao que não pode, ao que é permitido ou não é permitido. A partir daí, a gente parte de um raciocínio tradicional dentro da sociedade, no qual existe educação e respeito. Tudo que nós formos fazer na vida é importante perguntar para o seu nível de educação e de respeito antes de fazer isso. Se chama discernimento. Na minha terra, aquilo que eu estudo, discernimento, tem uma relação energética com o fígado. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso. O que eu quero dizer aqui é importante. Por quê? Porque entre 3 a 5 anos, os nossos pais falam assim, você não pode fazer xixi na sala da sua mãe, ou na sala da sua tia, ou da sua avó, do seu colega. Por quê? Porque é feio. Então vamos aprender a ir ao banheiro. Então a criança encontra o primeiro desafio da vida dela, que é ir ao banheiro. E ela tem medo da privada, ela tem medo da descarga, ela tem medo de ficar sozinha. Tá vendo? Olha só o que eu estou falando. Medo. Medo vem da insegurança. O banheiro, normalmente, é um ambiente mais frio, mais gélido, com uma energia não muito boa. Por quê? Porque no banheiro são onde nós fazemos as nossas, ou nós despejamos, né, o resultado das nossas necessidades fisiológicas, que é o número 1, número 2, ou nós nos limpamos, que é o banho. A partir dali eu tenho materiais físicos que guardam ou armazenam energias de limpeza. Só que o produto final, chamado
fezes, urina ou até mesmo no banho, essa energia fica ali. Eu estou dizendo, gente, a partir de constatações pessoais. Eu estou querendo mostrar que o banheiro é um ambiente, sim, de descarrego, de eliminação, tanto a criança que ainda não tem um preparo mental para entender o contexto energético de qualquer cômodo da casa, pode se sentir mais insegura nesse ambiente. Então preste atenção no que eu quero dizer. Primeiro, de 3 a 5 anos, ela começa a aprender que eu tenho que fazer xixi no banheiro, senão eu passo vergonha. Olha a condição, senão eu passo vergonha. Para ir ao banheiro depende da motivação. Anote essa palavra que eu também anotarei. Motivação. Ela precisa ser estimulada, então ela tem que ter uma motivação. Então agora nós vamos começar a trabalhar num processo de quê? De saber diferenciar motivação de empolgação, motivação de vontade. A motivação, ela é algo construído, ela é algo que, para ser construído, principalmente na criança, é necessário ser explicado. Preste atenção, você é uma criança de 3 a 5 anos agora, que precisa ir ao banheiro por uma condição, que é, se você fizer xixi aqui, você passa vergonha. Se você fizer xixi aqui, você me passa vergonha, é o pai falando. Você me passa vergonha. E se você me passar vergonha, você vai ser punido. Então você tem que ir ao banheiro. Só que eu sou uma criança de 3 a 5 anos, como você é também agora. E aí você vai ao banheiro, chega lá, tem todo esse processo de impureza energética que, que eu assimilo. E no momento que eu assimilo aquilo, isso me estimula ou fornece mais medo ainda. E a partir daí eu não entendo, a pessoa não entende, ela não compreende, porque não foi explicado para ela a realidade dos fatos, que não precisa ser de maneira punitiva. Quer dizer, não é porque eu faço xixi que eu vou apanhar. Não, eu tenho que fazer ao contrário. Volto a dizer do discernimento. O que é o contrário? O pai tem que chegar na criança e falar: meu filho, ir ao banheiro é necessário porque lá é o lugar correto de se fazer xixi, não aqui. Caso você sentir vontade e tiver medo ou achar que não consegue ir sozinho, eu te levo. Porém, a maioria dos pais, pelo menos assim eu penso, não tem a ideia ou a noção de que isso é uma informação relevante, principalmente porque ele acha que a criança não entende. Entendam bem, a partir do terceiro dia de existência, a minha opinião é de que o feto já começa a compreender tudo o que se passa no ambiente. Imagine com 3 a 5 anos. E aí, então, não é explicado. A criança, vou repetir pela quarta vez, chega no banheiro para fazer o tal do pipi. A privada já é alta, então tem que fazer no pinico, pelo menos assim na minha época. Chega lá para fazer pipi, assimila toda aquela energia negativa. Vai dar mais insegurança. Então tem todo um processo de autoenfrentamento de uma criança para ir ao banheiro. Parece viagem na maionese, mas se você colocar isso na sua prática pessoal, ou na prática dos seus filhos, ou até mesmo na prática de outras pessoas, você vai ver que tem relação. Bem, a partir dali, ou a partir dessa idade, então, eu já sei o que é certo, o que é errado, e que se eu fizer algo errado, eu vou apanhar, vou passar vergonha nos meus pais, então eu tenho que ir no banheiro. Beleza? Ir no banheiro, então, passa a ser recompensador. Por quê? Porque se eu não faço xixi na sala do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu vizinho, ou dos meus tios, eu vou ao banheiro, eu estou mostrando para o meu pai o que, ó, ou para minha mãe, ó, estou indo no banheiro, eu mereço uma recompensa. Só que não é bem assim. Então a criança começa a ser cultivada, ou melhor, estimulada a fazer algo, se não fizer algo certo, correto, né? Se não fizer, vai ser punida, e mesmo fazendo, ela não é recompensada. Então ela fica o quê? Produzindo internamente algo negativo. Essa é a minha ideia. Se caso for explicado, como eu falei anteriormente, alguns minutos atrás, a motivação ou o verdadeiro motivo para ir ao banheiro, tá tudo certo, fica neutro, mas não pode ficar a ideia da punição. Porque se a ideia da punição ficar, o medo formatado pela insegurança inicial,
impera. Daí eu começo, na minha opinião, a construir alguns conceitos que vão desembocar no rim e posteriormente na bexiga. Então segure agora o raciocínio para que a gente possa entrar num outro contexto. Vamos lá. A bexiga, então, é uma víscera, como eu falei. Ela é oca, tá? O formato dela é em forma, ela é redonda, porém ela tem os seus polos, né, são abaulados e dependendo do tamanho da bexiga e principalmente do uso da bexiga, que é a quantidade de urina, eu tenho uma formatação ou um formato diferenciado. Mas se você pegar aí a figura do coco, você vai ver que é a figura ou a anatomia da bexiga. Então essa bexiga é formada por uma estrutura. Essa estrutura é mais elástica, pois ela precisa estar aqui contraída, ela precisa dilatar e depois contrair. E essa estrutura elástica é sensível ao volume de líquido ali dentro, no caso a urina. Então, se você prestar atenção, a maioria dos nossos órgãos, elas fazem o mesmo processo de dilatação e de compressão. Preste atenção no pulmão. Inspiração, expiração, no coração, no estômago. Então, você vai começar a buscar relacionar essa função, dilatar, contrair, com a esfera dualística do yin e do yang. Então, preste atenção agora. No instante em que qualquer órgão, mas aqui no caso a bexiga, ela vai dilatar, nós temos uma função. E quando ela contrai, nós temos também uma função. A função de dilatar significa armazenamento. A função de contrair significa eliminação. Contudo, todavia, qualquer função é motivada pelo yang qi. Então, preste atenção nisso, anota aí. O yang qi estimula a função orgânica, independente se é víscera ou se é órgão. Contudo, agora, se a função é yang e o yang estimula a função, beleza. O que você precisa entender agora é que a dilatação tem relação com armazenamento. Então, a dilatação, se eu olhar para a estrutura, entendeu bem? Quando a bexiga dilata, e se o ponto de referência for a estrutura da bexiga, estou falando de uma condição yang. Mas, ao mesmo tempo que, se eu pensar em dilatação, estrutura, mas na função armazenamento, eu estou falando numa função yin. Então, olha que complexo e que legal, porque assim você começa a entender o jogo da fisiologia energética dos órgãos e das vísceras. E esse jogo inclui em selecionar o melhor ponto para o distúrbio. Então, você não precisa ser um craque na fisiologia orgânica, embora seja necessário para ampliar os seus conhecimentos. Contudo, você pode, a partir desse raciocínio, entender o seguinte. Bexiga é yang. Função da bexiga, armazenar e liberar. Então, o termo função, armazenar e liberar é yang, função. Quando eu armazeno, eu estou tendo uma função yin. Quando eu libero, eu estou tendo uma função yang. Então, eu tenho, preste atenção, quando eu falo em víscera, eu estou falando numa condição yang. Quando eu falo em função, estou falando de novo em yang. Quando eu falo em armazenar, estou falando em yin. E quando eu falo em liberar, estou falando em yang. Então, quando você vai fazer xixi, estaremos usando uma víscera yang. O xixi, quando eliminado, é uma função que é yang, e a eliminação é yang. Então, eu estou trabalhando com um ambiente totalmente yang, que é 3 yang, vamos pensar assim, né? Agora, quando eu bebo água, o meu rim filtra o sangue e eu produzo urina, eu armazeno essa urina na bexiga, eu estou bexiga yang. Função, armazenar, mas é função antes de armazenar, né? Porque eu estou armazenando, então faz parte da função de liberar e armazenar. Então, a função é yang, porém, o armazenamento é yin. Então, eu tenho trabalhar com yang, que é 2, e o yin, 1. Então, preste atenção. Agora, eu tenho que fazer você entender
Ou melhor, eu tenho que esclarecer a você o que isso tem a ver com a nossa aula. Tem a ver o seguinte. Quando o meu paciente tem uma bexiga hiperativa, a bexiga hiperativa tem uma relação com a urgência em urinar, eu estou falando de quê? Eu estou falando de uma víscera Yang, eu estou falando de uma função que é Yang e de liberar que é Yang. Então, olha só o quanto Yang eu tenho. Então, aqui nesse processo, quando eu falo de bexiga hiperativa, que tem relação com a urgência em urinar, eu estou falando de uma síndrome com características Yang, ok? Beleza? Beleza. Quando eu estiver falando de incontinência urinária, eu estou falando de um processo mais complexo, pois eu tenho agora uma condição onde a necessidade criada pelo aumento da quantidade de urina não consegue avisar a tempo, de modo consciente, nervoso, neuroquímico, a pessoa que deve urinar. Nem dá tempo para a pessoa buscar o banheiro, porque ela nem fica sabendo que está com vontade de urinar. Então, no caso da incontinência, eu estou trabalhando com uma outra esfera. Além da função que libera sem armazenar e sem avisar, né? Eu tenho um processo na estrutura. Então, vamos lá. No caso específico da hiperatividade urinária ou da bexiga, eu tenho uma síndrome classificada mais para Yang. Já na incontinência, eu tenho que pensar de uma outra forma, é mais complexo. Então, essa complexidade da incontinência exige agora pensarmos sobre a estrutura da bexiga. A estrutura física da bexiga ou de qualquer outro órgão tem uma relação com Yin, enquanto a função é Yang, a estrutura é Yin. A estrutura, no caso da bexiga, que é uma estrutura, de novo, Yin, ela tem a capacidade de obedecer às necessidades, que aí no meio termo é a função. Então, essa estrutura da bexiga tem a capacidade de dilatar para armazenar e de comprimir ou contrair para eliminar. Então, olha lá. Enquanto a estrutura Yin dilata, armazenamos. Então, de novo, enquanto a estrutura Yin dilata, eu tenho, no caso de dilatação, aumento do diâmetro, aumento da capacidade, aumento de tamanho. Então, eu estou falando de uma estrutura Yin que em dilatação, quando a referência for a estrutura, estou falando em Yang. Porém, quando a estrutura está num processo de Yang, a função é Yin. Por quê? Porque se eu dilato, eu armazeno. E se eu armazeno, eu tenho uma função Yin. Quando eu comprimo, eu diminuo o diâmetro. E o resultado da compressão, que é chamado de função, é Yang, porque elimina, mas a compressão em si é Yin. Então, a estrutura é Yin, a compressão é Yin, a estrutura é Yin, a dilatação é Yang. Enquanto que na função é Yang, o armazenamento, que é o resultado da dilatação, é Yin, e a eliminação, que é o resultado da compressão, é Yang. Olha o jogo, olha a simplicidade. Se você não entendeu, assiste de novo, mas é simples você entender. Toda função de órgão de víscera é Yang. Toda estrutura de órgão de víscera é Yin. Quando dilata, eu observando não a função, mas a estrutura, eu estou falando de algo Yang. Quando contrai, eu observando novamente a estrutura e não a função, eu estou falando de Yin. Quando eu observo a função provocada pela dilatação, eu observo a eliminação. Então, estou falando de uma função Yang. Quando eu observo o armazenamento da urina provocado pela dilatação, estou falando de uma função Yin. Entendem? Entendem. Então, vamos voltar à patologia.
Quando eu estou falando de uma bexiga hiperativa, eu tenho urgência urinária. É tudo ian, no caso da função. Quando eu estiver falando de uma incontinência urinária, no qual existe a incapacidade do sujeito saber ou ser consciente que ele precisa urinar, eu estou falando agora também não só de um processo funcional, mas também de um processo estrutural. E esse processo estrutural eu começo a falar sobre IN. Então vamos lá. Quais são as principais causas de uma incontinência urinária? A primeira delas tem relação com a estrutura, onde eu vou, ao longo da vida, perdendo essa capacidade de complacência, essa capacidade de dilatar e contrair, dilatar e contrair. Quando eu começo a afrouxar muito, ou melhor, enfraquecer muito a estrutura física, eu estou comprometendo a função. Então, quando você usa muito a sua bexiga, isso acontece muito em mulheres que dão à luz 3, 4, 5 vezes, e que essa musculatura, ou a musculatura do assoalho pélvico, ou a própria musculatura da bexiga, ela vai perdendo força ou capacidade de produzir força, quer dizer, ela vai se tornando flácida, eu vou então diminuindo a capacidade de informar aqueles receptores nervosos presentes na parede externa da bexiga a informar o próprio cérebro da minha necessidade. Então, uma primeira causa mais comum deste processo de complacência da estrutura da bexiga, que é dilatar, contrair para poder eliminar a bexiga, um primeiro resultado, uma primeira consequência desse processo é a inibição, ou melhor, a demora dessa informação chegar ao cérebro. Se eu tenho, então, uma informação que demora a chegar ou às vezes nem chega, não dá tempo da pessoa saber da necessidade, ela acaba fazendo xixi na calça. Isso acontece com idosos. Isso acontece também com pessoas que fazem cirurgia, no caso homens, cirurgia de retirada da próstata, que às vezes por conta do tamanho da próstata, né, deve lesar de maneira normal ou por acidente a inervação da própria bexiga. E então, neste exato instante, você começa a entender o que está acontecendo a nível fisiológico, por uma explicação das energias, e também a nível neurológico, por uma explicação neural ou do próprio sistema nervoso. Então, vamos adentrar a questão do sistema nervoso e depois voltar na bexiga hiperativa e também na bexiga na incontinência urinária. Preste atenção. Nós temos um sistema nervoso chamado autônomo. Esse sistema nervoso, ele mantém o corpo funcionando a nível basal. Esse sistema nervoso autônomo, ele executa as suas funções a partir do simpático e do parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele normalmente trabalha com adrenalina e noradrenalina. Anota isso aí, que isso é muito importante. Por quê? Porque a tal da adrenalina ou noradrenalina funciona como hormônio ou como neurotransmissores. E esses dois hormônios, quando eles forem tratados como hormônios, não neurotransmissores, são produzidos pela suprarrenal. E a suprarrenal é uma glândula localizada, né, acima do rim, né, e quando precisa ou quando necessário, essa adrenalina é liberada para que a gente possa ter ação, para que a gente possa ter até mesmo motivação ou para que a gente possa correr, porque a insegurança provoca essa liberação para nos proteger. Neste exato instante, estou falando de sistema nervoso simpático, que trabalha com esses neurotransmissores ou hormônios. Hormônios quando a glândula suprarrenal produz. Quando uma estrutura localizada no tronco encefálico, chamado locus ceruleus, é estimulada, ela produz a norepinefrina ou noradrenalina ou a própria adrenalina como neurotransmissores. E essa noradrenalina ou norepinefrina funciona como agentes da motivação, estimulados pela necessidade. Tá, e daí? E daí que o sistema nervoso simpático, que trabalha normalmente, ou na maior parte do tempo, ou das funções, com essas substâncias, estão ativas para promover função, para promover excitação, para promover atividade.
Já o sistema nervoso parasimpático controla o sistema nervoso simpático e traz ele para o meio termo. O sistema, então, nervoso parasimpático trabalha com outro neurotransmissor chamado acetilcolina, principalmente. A acetilcolina é um neurotransmissor. Eu relaciono muito a acetilcolina à essência I, ou elemento terra. Essa essência I, ou elemento terra, tem relação mais com a acetilcolina, que é o agente neuroquímico do parasimpático. E o sistema nervoso parasimpático, como eu bem disse, controla o simpático para trazer as situações mais para o meio termo. Então, neste exato instante, você vai entender que a acetilcolina ela é mais uma inibidora do simpático. Quando eu trago simpático e parasimpático para o jogo do yin e do yang, eu tenho que transportar ou traduzir a função simpática mais com yang do que yin. Já a função parasimpática é mais yin do que yang. Ok? Ok. Agora, que são elas? Preste atenção. Você tem na coluna, mostra a coluna aqui, Slay, pontos chamados Beishu. Esses pontos Beishu, os chineses antigos já diziam que eles têm uma relação direta com os órgãos e as vísceras. E essa relação direta se faz principalmente pela conexão nervosa. Sabemos disso hoje, óbvio. Conexão nervosa que se dá pelo sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, ele está localizado na região paravertebral da coluna, da torácica até a lombar 2. Ali na lombar 2, mais ou menos no ponto bexiga 23, nós temos o final, né, do sistema nervoso simpático. Para que um pouco mais abaixo comece o sistema nervoso parasimpático, que são gânglios pós-ganglionares. No caso do sistema nervoso simpático, são pré-ganglionares. Quando o sistema nervoso parasimpático, então, ele está, né, enraizado mais a nível sacral, lombar baixa e sacral, e de tronco encefálico, eu tenho o seguinte denominação. Eu tenho o tronco encefálico sendo caracterizado mais com funções parasimpáticas, relacionadas ali ao nervo vago, o nervo solitário. Já os gânglios simpáticos, eles estão mais dentro do eixo dos órgãos ou dos segmentos, né, que pegam ali coração, pulmão, estômago, diafragma, tudo relacionado ali na região da coluna ou dos pontos Beishu. E já o parasimpático, que está no tronco encefálico, ele também pega lá embaixo, que já relaciona algumas vísceras. Agora que entra o que eu quero dizer, principalmente o seguinte: eu tenho a capacidade de estimular o equilíbrio, olha o que eu falei, estimular o equilíbrio da função e da própria estrutura da bexiga a partir do instante que eu entendo que, número 1, primeiro entendimento que você tem que ter até agora, que o sistema nervoso autônomo é o tradutor das minhas necessidades fisiológicas e que, se eu preciso urinar, o sistema nervoso autônomo recebe essa informação e manda o sinal para um desses dois, o parasimpático ou o simpático, para que haja a liberação da urina a partir do esfíncter, a partir dessa contração da bexiga e abertura do esfíncter, o xixi vai sair. Ou, no caso do homem, pelo pênis, ou através do pênis, ou no caso da mulher, pelo canal vaginal, ok? Ok. A questão que importa agora é você compreender o seguinte: no caso da bexiga, aquela função que eu disse de estimular e de armazenar, ou de liberar e armazenar, onde o simpático tem uma atividade mais de estimular a atividade, o parasimpático de inibir esse estímulo, tão logo de armazenar, se inverte. Quer dizer, o parasimpático, ele neste exato instante, em relação à bexiga, vai contrair a bexiga. Quando ele contrai a bexiga, estimula a liberação. Então, preste atenção. Lembra do processo de contração? Contração a nível estrutural não tem relação com yin, então, neste caso, o parasimpático vai estimular a contração, então a função yin do parasimpático está mais na estrutura, estimulando, então, a liberação da urina, função yang. Já o simpático tem uma relação maior de
Relaxamento? Relaxamento quer dizer que a bexiga está pronta para receber mais urina. Então, ela, a nível estrutural, cresce, aumenta o diâmetro. Então, logo, o simpático vai estar relacionado neste assunto, neste caso e neste exemplo, com o armazenamento da bexiga, o armazenamento de urina. Então, preste atenção. Sistema nervoso simpático estimula o relaxamento, o aumento de diâmetro. Então, quando a referência for a estrutura, continua yang. Porém, o resultado desse relaxamento é o armazenamento, que é yin, na função. Já o parasimpático tem uma relação com a contração, diminuição de diâmetro, relação, então, mantida, parasimpático, yin. Só que a função é yang. Tá, por que você está falando isso e nos confundindo? Eu vou fazer primeiro uma revisão para poder fazer você entender mais. Por quê? Porque se você fixar esses conceitos que eu estou passando de referência e analogias, você não precisa mais de professor. Mas vamos lá. Primeiro, sistema nervoso autônomo recebe as influências viscerais transportadas por nervos viscerais, a gente chama de nervo visceral, informando as necessidades de cada função. Essa inervação se dá por receptores específicos localizados na parede dos órgãos e das vísceras. No caso da bexiga, quando essa bexiga quando essa bexiga dilata, ela vai informar esses receptores que é a hora de fazer xixi. Por quê? Dilatou. Então, agora eu tenho um estímulo chegando ao tronco encefálico para que haja, neste exato momento, a produção de substâncias químicas capazes de promover a contração da bexiga. A partir daí, essa contração, ou dessa contração, haja a eliminação de urina. Perfeito? No instante em que eu não tenho mais essa necessidade, o sistema nervoso simpático entra para manter o tecido ou a estrutura física da bexiga relaxada para que ela possa se encher novamente e não ter nenhum problema. Entende? Entendo. Então, agora vamos entender a bexiga hiperativa por esse raciocínio. Se você tem vontade de ir ao banheiro toda hora, a bexiga hiperativa, quer dizer, urgência para ir ao banheiro, é sinal que existe uma hipersensibilidade da bexiga, ou da estrutura da bexiga, a menor quantidade de urina. Então, a urina que sai do rim por gotejamento, passa pelos ureteres e chega até a bexiga, vai, independente da quantidade, chegar ali aos seus 500 ml, como eu falei anteriormente, que é o necessário para começar a estimular o sistema nervoso, vai estimular essa bexiga. Então, eu preciso fazer xixi, a pessoa tem urgência para ir no banheiro. Quando a pessoa tem essa urgência, é sinal que existe uma hipersensibilidade desses receptores e, a partir desse instante, o sistema nervoso simpático, ele que é o sistema responsável pelo armazenamento, pelo relaxamento, que promove o armazenamento, ele, por algum motivo, está inibido. Talvez por uma hiperatividade do sistema nervoso parasimpático, que contrai essa bexiga e faz essa urina sair. Então, no caso da bexiga hiperativa, eu tenho uma síndrome mais yang comandada mais pelo parasimpático no sentido funcional. E isso quer dizer que o ponto bexiga 28, que está conectado diretamente aos gânglios do parasimpático, devem ser punturados. Por quê? Porque o ponto bexiga 28, primeiro que ele já é, um ponto beixudo da bexiga, e ele é um ponto que está diretamente ligado ao sistema nervoso parasimpático, no caso, então, da bexiga hiperativa, onde o sistema nervoso parasimpático é o mais ativo, temos que pegar a bexiga 28. E é também interessante pegar bexiga 29 e bexiga 27, pela questão de segmento. Cada segmento da coluna atinge
dois segmentos acima e dois abaixo. Então, quando você pega a bexiga 28, você está pegando dois segmentos para baixo e mais dois para cima. E assim segue de forma sucessiva. Todas as vezes que você tiver bexiga hiperativa, ou um paciente com bexiga hiperativa, a urgência de ir ao banheiro, você entenda que o parasimpático está mais ativado do que o simpático, a nível de bexiga. Já no caso de uma bexiga, de uma incontinência urinária, no qual há um processo na estrutura e essa estrutura está falhando no transporte ou na transmissão da informação até o cérebro, eu tenho um processo mais simpático. Que mesmo assim, no processo final, nós temos uma eliminação de urina, que é IAN, mas eu quero que você entenda que na hiperatividade da bexiga, urgência urinar, o parasimpático impera, só que é uma síndrome mais IAN. Você consegue ainda segurar, então há ainda um equilíbrio, mas é uma função total, é um processo patológico ou patogênico totalmente IAN. Já no processo da incontinência, onde eu não consigo mais segurar, eu tenho uma atividade mais simpática do que parasimpática neste processo. Então, eu tenho que entender que para estimular o sistema nervoso simpático, equilibrar então todas essas funções, eu preciso pegar a bexiga 23. Por quê? Porque o ponto bexiga 23 é o último ponto relacionado ao sistema ou à anatomia do sistema nervoso simpático na própria coluna. Então, bexiga 23 é o ponto mais indicado para tratar a incontinência urinária pela explicação dada a partir do sistema nervoso simpático, e já a urgência urinária dada pela bexiga hiperativa, o ponto bexiga 28 é o mais indicado. Quando eu digo isso, não quer dizer que você agora não vai pegar o outro para a bexiga hiperativa e o outro para a incontinência urinária. Por quê? Porque no instante em que você tem a supremacia de um sistema nervoso em cima do outro, quer dizer, na bexiga hiperativa o parasimpático é superior em relação à sua função ao simpático, é óbvio que você precisa agora pegar o bexiga 23 para tratar também a bexiga hiperativa. Por quê? Porque você vai estimular o equilíbrio a partir do bexiga 28, porque está conectado ao parasimpático, e agora você vai estimular o equilíbrio do simpático para que esse simpático entre em atividade e consiga promover o relaxamento e a perfeita conexão dessa quantidade de urina, 500 ml, à função que é urinar. Porque o cara toda hora que fica excitado, eufórico ou sente frio, ele tem vontade de fazer xixi. Então, se ele vê um amigo que há muito tempo não via, ou se ele assiste uma aula e está frio na aula, ou ao mesmo tempo ele se apaixona, ele vai ter característica, ou ele tem estímulos ambientais que vão fornecer a ele este processo da hiperatividade da bexiga. Já ao mesmo tempo, aquela senhorinha que está lá com seus 60, 70 anos, já fez tudo na vida, e esses tecidos ou essa estrutura da bexiga está fraca, que é natural, até pela própria decadência da energia ancestral, é necessário você trabalhar o parasimpático para ele equilibrar esse simpático que está mais ativo. Então, atenção agora. Bexiga 28 e bexiga 23 serão os principais pontos dentro da combinação inteligente para tratar as disfunções da bexiga relacionadas à sua estrutura, incontinência urinária, e à sua função bexiga hiperativa. Lembrando sempre que bexiga 28 trabalha mais a hiperatividade e o outro, bexiga 23, trabalha mais a incontinência. Já expliquei 3 ou 4 vezes por quê. Neste exato instante, você começa a compreender essa conexão feita por analogias de raciocínio entre sistema nervoso e processo energético. E agora entra o processo psíquico, então dá-se o psicoenergossomático. A teoria psicoenergossomática, ela traz a ideia da capacidade ou da possibilidade de aspectos psíquicos moldarem a energia de alguma forma, produzindo uma informação capaz de levar
a alteração funcional e, com o tempo, a alteração estrutural. Lembrem-se que eu falei lá no início da aula sobre a criança que tinha que fazer pipi e não entende por que o banheiro fornece a ela esse receio, esse medo, ela pensa que a privada vai comer ela, tem todos os contos, né, de criança nisso. Então preste atenção. No instante em que eu entendo que a insegurança é uma sensação provocada por aspectos mal explicados e vão fornecer com o tempo essa sensação, né? A insegurança fornece com o tempo o medo, e eu tenho a sapiência também já prévia de que insegurança e medo fazem mal para o rim, em consequência para a bexiga, eu não posso abrir mão de que no conceito da psicoenergossomatologia eu tenho a insegurança sendo o principal aspecto psíquico causador das disfunções da bexiga. Aqui eu citei 2 exemplos. Eu falei da bexiga hiperativa e eu falei da incontinência urinária. No instante em que eu já entendo que a insegurança, talvez vinda lá dos primórdios dos 3 anos de idade, seja a causadora disso, eu já vou fazer o quê? Eu vou trabalhar uma combinação que possa equilibrar esse balanço entre simpático e parasimpático, e essa combinação é formada principalmente pelos pontos bexiga 28 e 23, já expliquei por quê, e eu também agora eu começo a trabalhar uma combinação mais adiante, a longo ou médio prazo, que mexa nesse aspecto da insegurança. Eu quero agora dizer que, às vezes, essa insegurança que perdura desde a infância possa ter relação com a bexiga hiperativa, com a pessoa que tem que ir no banheiro todas as vezes. Isso acontece muito num ambiente onde tudo isso que eu expliquei não foi contextualizado, quer dizer, o pai e a mãe não explicou para a criança que o banheiro é o lugar correto, não simplesmente falou, se você fizer xixi aqui, você vai apanhar, então vai para o banheiro. Então, existe uma diferença entre esclarecer e obrigar. Quando eu tenho o obrigar presente, que é o mais comum, a criança vai ao banheiro, ela assimila todas as energias, já chega ali com medo, então já tem uma empatia, uma afinidade pela própria energia do banheiro. E lá é um ambiente mais frio, mais tóxico, mais denso a nível de impurezas. O que vai acontecer? Ela vai ao banheiro e vai assimilar a insegurança que ela já tem intimamente. Então fica um processo de retroalimentação. E com o tempo, ela vai naturalmente sentir mais vontade de ir ao banheiro. Por quê? Porque a própria insegurança presente talvez na matriz das energias emocionais começa a trabalhar muito essa condição ou criar essa via psicoenergossomática, digamos assim, com a própria bexiga. E eu posso pensar também que a pessoa que tem a bexiga hiperativa com mais, como eu posso dizer, desde criança ou desde um certo momento, eu conheço muita gente, já tive muito paciente que quando saiu de casa, foi morar sozinho, a bexiga começou a ficar hiperativa, entende? Ou tem uma sensibilidade maior ao álcool, enfim, existem várias causas, mas a causa inicial, na minha opinião, vem dessa insegurança criada lá atrás. Neste exato instante, se o seu paciente cabe dentro dessa explicação, você também deve trabalhar num segundo momento as questões emocionais. Já no processo da incontinência urinária, pode-se ter uma relação também com insegurança, com medo, mas agora é o contrário. Não é um medo criado ou cultivado somente ou na infância, quer dizer, pode ser também ter criado na infância ou não, mas é um medo cultivado na idade madura, vamos dizer assim. Então a pessoa talvez perdeu o cônjuge e começa a ter medo da morte. Porque tudo aquilo que ela cultivou mentalmente, que sabendo uma realidade, né? Todos nós iremos morrer, começa a chegar mais próximo, mais perto. Eu considero a vida eterna, mas a gente altera entre uma vida dentro dessa dimensão e em outras dimensões. E essa realidade, quando ela está estruturada realmente na pessoa, o medo da morte é mais difícil de se fazer presente. No instante em que o medo da morte está presente,
A pessoa mais idosa, mais madura, pode desenvolver uma maior capacidade de ter essa, como posso, corta. Então, o medo da morte, quando ele aparece, quando ele está presente, ele pode influenciar mais a estrutura da bexiga e não somente a função. Então, preste atenção. Lá, o medo infantil, cultivado e startado por alguns outros elementos na vida adulta, pode ter uma relação maior com o parasimpático e com a função de urinar. O medo da morte cultivado ou estruturado na idade madura, startado por algum outro motivo, pode ter uma influência maior no simpático e na estrutura da bexiga. Neste instante, então, você já tem subsídio para tratar o psíquico, insegurança, medo lá na infância, 3 a 5 anos de idade, e o medo da morte, idade madura, 60, 70, enfim, aí não tem uma idade certa, óbvio. Neste exato instante, você sabe que o medo da morte, simpático, estrutura, medo do banheiro, o medo de ser punido, parasimpático, função. Neste momento, você começa a trabalhar duas ideias. Você precisa anotar essas ideias, você precisa raciocinar para ver se tem coerência. Mas agora, nesse exato instante, eu quero transportar a nossa aula para as combinações inteligentes, continuando essa explicação. Primeira coisa, para você montar uma combinação inteligente, você precisa entender de vaso maravilhoso. E para entender de vaso maravilhoso, é necessário você compreender as suas funções. A primeira delas é mobilizar a energia ancestral. A energia ancestral é uma energia que se desdobra em qualquer outra. Neste exato momento, eu quero mandar energia ancestral, sim, para a estrutura da bexiga. E a bexiga é uma víscera que está acoplada ao rim através dos ureteres e acoplada ao sistema genital a partir do ureter. Então, a bexiga é uma víscera conectada ao rim por 2 ureteres e conectada ao órgão genital pela uretra. Neste exato instante, eu vou utilizar um vaso maravilhoso que consiga interferir ou mandar ou enviar energia ancestral para a sua estrutura, que é o ID3 e bexiga 62, que coordena a face posterior do corpo e principalmente também está relacionado ou mais relacionado à bexiga do que o P7R6. No momento em que eu utilizo o ID3 e o bexiga 62 para trabalhar uma condição patológica exclusiva da bexiga neste ambiente, ou seja, a incontinência, ou seja, a própria hiperatividade, eu vou utilizar um outro tipo de ponto de entrada, que agora entra uma classificação diferenciada de todas as outras apresentadas até aqui, que é o ponto bexiga 60, quer dizer, eu não vou usar para tratar a bexiga o ponto de entrada do rim, eu vou usar o ponto de entrada da bexiga, e isso é novo, você não tem esse material nem em livro escrito, nem em curso. Por quê? Porque eu esperei aprendermos inicialmente e criarmos uma consistência maior dentro desse ambiente de classificação de pontos para formar uma combinação inteligente, que é ponto vaso maravilhoso, ponto de entrada, parará, para poder chegar aqui nesse momento. Então, agora, e de maneira inédita, eu falo, o bexiga 60 entra como ponto de entrada para tratar essas disfunções da bexiga citadas até aqui. Então, eu tenho ID3 bexiga 62, explicado pela mobilização de energia ancestral que ela vai fazer, mandando ou carreando energia ancestral para a própria estrutura da bexiga. A energia ancestral se transforma em qualquer outra. Neste instante, também o bexiga 60 direciona todo o processo terapêutico para a essência Z, motivação, impulso inicial, fazer xixi, não fazer. A partir de agora, você precisa entender ou compreender qual é o nosso objetivo a curto prazo. Se o nosso objetivo a curto prazo é trabalhar o medo, eu tenho que pegar C7. Se é para trabalhar a estrutura ou a função da bexiga, você tem que pegar R3. Então, se você vai trabalhar o medo, o caminhar é para o C7. O fluxograma serve para isso. Você vai trabalhar a função ou a estrutura, é R3. Então, preste atenção agora. Vamos trabalhar a função ou a estrutura porque o paciente tem a hiperatividade da bexiga ou a incontinência urinária. R3 vem. Quando R3 chega na sua combinação, agora você vai pegar, obviamente, bexiga 28 com bexiga 23. Esses dois pontos vão equilibrar
a função da bexiga, enquanto o vaso maravilhoso trata a estrutura. O ponto de entrada trata a essência e o R3 mostra que eu quero trabalhar a estrutura e ou a função. Se você pega bexiga 28 primeiro, você está mostrando a sua combinação que o problema é a bexiga hiperativa. Se você pega bexiga 23 primeiro, você mostra a sua combinação que o problema é a incontinência. Existe uma obrigatoriedade nesse processo? Não. O que existe aqui é uma suposição de ideia a partir de paradigmas ou neoconceitos criados, onde o sistema energético entende melhor a linguagem de ordem, de organização. Quando você puntura de maneira organizada, você estará contribuindo para uma economia de energia, então logo você contribui para a melhor qualidade da atividade do processo terapêutico. Aí eu suponho que se eu pego bexiga 28 primeiro, e ele é o ponto do parasimpático, que tem relação com a hiperatividade da bexiga, eu estarei mostrando para o protocolo que eu quero tratar a função da bexiga, a hiperatividade. Se eu pego bexiga 23 primeiro, eu mostro para a combinação que eu quero tratar a estrutura primeiro. Veja a diferença. Então agora, incontinência, bexiga 23, você relaciona-se ao simpático, a estrutura. Já bexiga 28, você tem relação com a hiperatividade, com a função. Entenderam? Entenderam? E nesse meio tempo, você pegou bexiga 28 ou bexiga 23, VG4 entra na sua combinação também. Então, agora eu tenho ID3, bexiga 62, bexiga 60, R3, bexiga 23, incontinência urinária, bexiga 28, VG4. Ou eu tenho ID3, bexiga 62, bexiga 60, R3, bexiga 28, bexiga hiperativa, bexiga 23 e VG4. Entendido? Essa é uma combinação básica. Você pode atribuir, juntamente a essa combinação, outros pontos, como eu disse no decorrer da aula sobre o bexiga 27 e o bexiga 29. Você pode aumentar essa segmentação ou até você pode acrescentar a eletroacupuntura, que funciona muito bem nesse processo. E a eletroacupuntura, basicamente, você tem que ter um aparelho que tem a capacidade de emitir uma frequência denso-dispersa, onde F1 fica em torno de 40, F2 em torno de 80, durante 15 minutos de estimulação elétrica, nos pontos da coluna, principalmente, óbvio, bexiga 23 bilateral, bexiga 28 bilateral. Mas se você quiser aumentar a capacidade de estímulo e também de resposta, você vai pegar outros pontos onde eu tenha bexiga 27, 26, 25, tudo depende da demanda, tudo depende daquilo que você necessita para tratar o seu paciente. O que eu quis passar aqui foi uma combinação básica que é suportada pela explicação energética, neurológica e psíquica. E agora, para finalizar, você, quando for trabalhar o medo ou a insegurança, você entra novamente com ID3, bexiga 62, bexiga 60. E você pergunta, mas por que não P7 com R6? Porque o medo, a insegurança está causando problema na função ou na estrutura da bexiga. Certo? Certo. E agora você então pega C7, R10... que é o ponto que trata a energia ancestral e trata o frio emocional. E, além disso, você vai pegar VG20 e C3. Essa combinação é básica para tratar o medo, porém, contudo, todavia, você tem que atribuir o R9 quando é o medo da morte, o R8 quando é o medo na infância. O R9 trata aquele medo mais consistente, já impregnado na sua energia, no seu DNA, que é uma natureza humana do medo da morte. Já o R8 é aquele medo adquirido, que está impregnado, mas ele foi adquirido por uma formatação social, onde a punição, ela sempre tem que ser evitada, não para ganhar uma recompensa, mas sim para você não morrer. Então você tem um medo da morte que a gente já nasce com ele, o R9 vai tratar e o R8 trata esse outro medo adquirido.
Beleza? Existem outros pontos? Existem, mas aqui nesse exato instante eu quero passar o que é básico para você poder contribuir também para essa própria combinação. Vou ficando por aqui e até a próxima aula. Espero que você tenha entendido e principalmente essa aula, o conteúdo desta aula possa contribuir para a sua aplicação prática. Um grande abraço.